Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. E é muito bom falar deste tema, então nós vamos começar com ela, a prece. Esse instrumento maravilhoso que Deus nos proporcionou para que nós fizéssemos o encontro com Ele. O nosso encontro da nossa alma com esse Deus, com esse Pai que nos busca. E assim nós vamos elevar o nosso pensamento o mais alto, para que esse Pai nos compreenda, nos ouça, porque este ambiente foi preparado para receber a cada um de nós, ofertando para nós o que cada um necessita para ser melhor. Agradecemos também a espiritualidade que sempre está ao nosso lado e que quando nós oramos, elevamos o nosso pensamento, fica muito mais fácil de nós escutarmos, de sentirmos o auxílio que eles nos trazem. Agradecemos ao Mestre Amigo, que está na governadoria deste orbe, que cuida e zela por nós, sempre. E assim, agradecidos que somos, vamos dar início então às tarefas desta noite. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Então, o convite para nós hoje é falarmos sobre a prece, ela como sendo um preventivo para nós e uma terapia. E isso é muito bom, nós no decorrer vamos entender isso. Mas eu começo com uma obra que se chama Calma, porque em dias de agitações na Terra, tempos de transição, dificuldade de entendimento, por que tantas atribulações que nós enxergamos todos os dias, nas mídias, na televisão, no rádio, fisicamente falando, próximos de nós, impactos no progresso, conflitos de gerações. Penso cá comigo que todos nós, em graus diferentes, nós estamos vivendo isso. Isso é um grande desafio, mas quando nós utilizamos a prece, fica mais fácil de nós enfrentarmos estes desafios. E Emmanuel continua, que é ditado por ele essa obra, psicografada por Chico Xavier. Esses são os motivos pelos quais os anteriores, que apresentamos por muitos amigos para que lhes endereçamos algumas páginas sobre serenidade e segurança, que é quando nós perdemos a calma diante daquelas agitações, de tudo que a gente está vendo, é o que a gente perde por primeiro. Serenidade e segurança. Porque para a maioria de nós, o que se apresenta? A irritação, a incompreensão. Já que nos permite parar nem no plano físico, nem no mais além. Então, essas dificuldades, elas vão continuar quando nós desencarnarmos, se nós não superarmos. Porque é lá e aqui. Porque nós vamos levar o que nós fizemos da nossa vida, da nossa existência. Ele fala que realmente a evolução não se interrompe. Ela vai acontecer, a gente querendo ou não. É uma transformação que ela vai acontecer, a gente querendo ou não. E a gente tem uma dificuldade muito grande com a impermanência. Principalmente quando só acontece que a gente está naquele momento feliz, sabe? Que só está acontecendo coisa boa. Só que chega um momento que
às vezes vem aqueles perrengues para a gente enfrentar. E aí a gente se depara então em precisar ser forte, ter calma, ter serenidade, sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando e renovando, errando ou reajustando, toda criatura prosseguirá sempre. A gente pode estar às vezes aos trancos e barrancos, mas é para frente que a gente está indo. Em demanda os objetivos supremos da sabedoria divina. É isso que Deus está fazendo conosco todos os dias, mesmo quando as dificuldades e os desafios se apresentam. Ele está nos convidando a chegar próximo dele. Lá na obra Nosso Lar, André Luiz fala para nós: a vida não cessa. Isso é uma certeza que nós precisamos internalizar, porque a partir do momento que nós temos essa certeza, as nossas escolhas vão mudar, vão melhorar. Porque a nossa próxima encarnação, ela começa agora, a cada minuto do momento presente. Então, se a gente não gosta muito do que está vivendo, é importante que a gente observe, coloque metas, objetivos e melhore. Porque aí tudo vai se transformar. E se nós utilizarmos o instrumento da prece para nos fortalecer, tudo vai ficar mais fácil. Não é que vamos ser, que a gente não vai passar por dificuldades. Mas nós vamos estar fortalecidos. Nós vamos compreender que nós vamos abraçar. Nós vamos nos responsabilizar. Diferente de nos culparmos e nos sentirmos vítimas. O cenário muda completamente. Então, ele fala lá, ó, a vida é a fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então é importante que a gente compreenda que a gente vai viver para sempre. A morte é uma ilusão. De qualquer modo, porém, seja qual for o ponto do universo em que se ergue a moradia, em qual nível espiritual a gente está, triste, chateado, emburrado, com orgulho, no egoísmo, na vaidade, qual o nível que a gente está? Cada um sabe de si. O espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Então nós precisamos desta paz, de calma, que a gente vai encontrar na prece. E Paulo afirma, ó, podemos nos sentir atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Essa palavrinha aqui, ó, desamparados, ninguém está. Ninguém. Mesmo se cada um de nós achar que está tudo ruim, que Deus esqueceu da gente, Ele não esqueceu. E se a gente conseguir dizer, ao menos, obrigado, Deus, nós seremos escutados. E até abatidos, mas não destruídos. Por isso da importância que nós temos que ter, porque a gente vive para sempre. E antes de nós entrarmos na lei de adoração, que é a prece em si, e que a gente vai ver o remédio, o preventivo, eu quero falar aqui um pouco da obra Entre a Terra e o Céu. É uma psicografia também de Chico, editada por André Luiz. E ele fala nessa obra que começa com uma prece de uma criança, a mãe desencarnada, pedindo ajuda porque a família
A madrasta estava doente, mas mal sabia ela que era a própria mãe desencarnada que estava obsediando a madrasta e que estava levando a ela ao desencarne. Ouvindo essa prece, Clarencio, o ministro de nosso lar, acolheu e disse: opa, isso aqui é comigo. Só que tem um porém no decorrer de toda esta obra, que é o que muitos de nós queremos que aconteça com a gente quando a gente faz uma prece, uma resposta imediata. A prece da Eveline foi ouvida e atendida 100%, mas ela demorou 2 anos para ser concluída. Todo o processo de auxílio que ela solicitou naquela rogativa, 2 anos. Então, meus queridos, a gente sempre é escutado, mas às vezes demora, porque o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. E o tempo de Deus são as oportunidades que, quando a gente faz a prece, se a gente estiver atento, a gente vai enxergar. Então, a lei de adoração, lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a moral, na questão 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Na elevação dos pensamentos a Deus. Então veja que quando a gente está naquele nível que nós vimos antes, ou do orgulho, a vaidade, o medo, a preguiça, enfim, quando a gente ora, a gente eleva o nosso pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Então veja que bonito isso. Na 650, a adoração resulta um sentimento inato ou é fruto de um ensaio? Já é latente em nós? Já está em nós? Ou a gente aprendeu porque alguém nos ensinou a fazer uma prece? Ou um livro? Muito embora, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há lá as coletâneas de prece belíssimas e que nós deveríamos ler. Então diz lá, a resposta dos Espíritos é um sentimento inato. Quando nós somos criados, nós já temos em nós essa sementinha para nós nos conectarmos com esse Pai. Porque é um sentimento inato, como a divindade está inata em nós. Deus está em nós. A pergunta é: o quanto a gente está nele? E há de se dizer que a espiritualidade dos 50% que compete a ela, ela faz 100%. Mas nós precisamos dar a nossa parte dos outros 50%. Mas dos 50%, talvez a gente dá um pouco menos. Mas a espiritualidade sempre entrega 100%. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus. Quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então a gente não precisa de palavras bonitas, de uma prece muito longa. Ela tem que ser do coração, com o nosso jeitinho, com as nossas palavras, na nossa intimidade, como Jesus fazia quando ele saía para orar, no silêncio. A prece torna melhor o homem? Olha que bacana essa resposta. Sim, a prece nos torna melhor. Por quê? Pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Mas a gente acha que é só o mal externo. Aí nós vamos ter que dar uma pensada.
Porque o mal está em nós. A gente tem que orar para a gente não fazer o mal que a gente ainda faz. Porque a gente faz. A gente está no mundo de provas e expiações e a gente escorrega. Então é importante que a gente peça para que Deus nos ajude a nós não fazermos o mal. Porque isso já é muito. É gigante, aliás. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Então veja, meus queridos, que nós temos todo um amparo, todo um conhecimento que nós íamos buscar numa casa espírita, numa obra espírita, quando a gente lê o Evangelho, a gente lê o Livro dos Espíritos. Isso é libertador. Essa é muito boa. Poderemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Os espíritos foram cirúrgicos nessa. Deus sabe discernir o bem e o mal. Não duvidamos disso. A prece não esconde as faltas. Não esconde, gente. Nós vamos ter que dar conta. E tá tudo bem. Porque quando a gente abraça a responsabilidade, a gente ora, a gente muda, fica mais fácil. A gente aprende. A prece não esconde as faltas, então. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece. Então nós temos que nos conhecer. Todos nós temos virtudes. Todos nós temos. Que nós possamos colocá-las no volume 10. E aquelas que a gente ainda não conquistou e que são alguns dos nossos vícios, se eles estão com um volume muito elevado, nós precisamos diminuir e direcioná-los e fazer com que as nossas virtudes trabalhem para isso, nos auxiliando para isso. E aí nós vamos perceber que é bom. E é claro, a gente vai escorregar, mas tudo bem. Mas o que importa é que no dia seguinte a gente vai se esforçar para recomeçar. É por isso que todos os dias nós recebemos a graça de mais um dia, de um novo dia, que é o presente. As boas ações, então, são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então nós temos que trabalhar, orar, mas trabalhar, e muito. Orar, lá no Pensamento e Vida, o capítulo 26, também é uma psicografia de Chico, ditada por Emmanuel, só ele fala nesse capítulo sobre a oração. E ele diz lá que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Todo o universo. Absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis da renovação perante que governam os fundamentos da vida. Então, quando a gente ora com sinceridade, a gente se conecta com o que é melhor da vida, que é Deus. A prece impulsiona as recônditas energias do nosso coração. Quando a gente ora, a gente toca o nosso coração, o que está de melhor lá. Porque a gente já entendeu, então, que Deus sabe discernir entre o bem e o mal. Então, a gente está sabendo agora que a gente tem que pedir coisa boa. E fazer uma pergunta. Se o que eu estou perguntando, o meu vizinho, o meu filho, a minha esposa, o meu esposo pedisse para mim, eu ia gostar? Gente, isso é um exercício fantástico. E desafiador. Oraste? Pediste? Pois bem, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te,
para recolher as respostas da divina providência. Ora como a Eveline espera 2 anos às vezes. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Gente, Deus não vai se materializar. Jesus não vai se materializar. Nenhum santo vai se materializar. Para a gente entender que a nossa prece foi entendida. Mas nós vamos ter avisos, nós vamos ter bilhete, nós vamos ter sinaleira, nós vamos ter sinal fechado. Nós vamos ter cartaz, a música, o cheiro, que vai fazer a gente lembrar e buscar na nossa consciência muitas vezes o que a gente precisa. Por isso lá, atenção. Ora e pede, em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. A gente não tem que orar e ficar igual uma zebra distraída na savana africana. Principalmente quando nós estamos passando por desafios. Porque a zebra distraída, o crocodilo vai comer. Então, na nossa existência nós temos vários crocodilos. E é aí que a gente tem que se ligar, para que a gente não seja devorado. Então, que nós possamos prestar atenção quando a gente ora de coração pedindo algo, que a gente vai ser atendido, se naquele momento puder ser. Porque às vezes Deus vai dizer assim para nós, agora não. Porque se você receber isso agora, vai gerar uma bagunça muito grande, você não vai conseguir administrar, você não vai dar conta. Então espera mais um pouco. É como se ele estivesse dizendo assim para nós, almoça primeiro, come a sobremesa depois. Não inverte o negócio, porque não vai dar certo. Ou a gente às vezes pede agora, a gente quer comer uma caixa de brigadeiro e não engordar. Não tem insulina alta, não tem glicose alta, é impossível. É impossível, gente. É simples assim. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que te se afigure providencial para a troca de confidências. E aqui é importante a gente ressaltar aqui, confidências, pela troca de confidências. Quando a gente está com algum problema, a gente não vamos ser aquele megafone para contar para todo mundo. Não. Conta para aquela pessoa que vai fazer a diferença para te ajudar. Mas se tu não tiver, conversa com Deus. Conversa com teu anjo. Sabe por quê? Porque quando a gente conta uma dificuldade nossa para alguém, e para outro, e para outro, e para outro, acontece uma energia na exponencial que a gente não consegue, às vezes, suportar. Porque as pessoas vão começar a pensar na gente, naquela dificuldade que a gente está passando, e vão emanar para nós uma energia de coitadinho, de vítima, disso, daquilo, daquele outro. Não é por mal, é porque a gente não sabe. Então, que a gente possa utilizar com parcimônia, tá? Que a gente cuide disso. Nas palavras escritas, nas emoções que desabrocham na alma, porque sim, pode desabrochar nos nossos recônditos que está lá na nossa consciência, coisas que nós já sabemos, mas que nessa encarnação estão lá escondidinhas. Bem como a gente pode despertar a lei divina que está na nossa consciência, a parte já mais bela. Como aquele agricultor que vai lá regar aquela sementinha e ela vai desabrochar. A prece também faz isso. Estarás talvez diante de algum problema que te apareça positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Não vamos fugir, vamos nos responsabilizar. Nós vamos viver para sempre.
Talvez a gente só vai empurrar para outra existência, mas a gente vai ter que resolver. A gente pode talvez não resolver tudo nessa, mas a gente pode começar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Às vezes, a gente é muito resistente, às vezes revoltado, então vamos olhar com mais carinho. Por quê, gente? Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Deveres. Quando a gente abraça eles, é muito bom. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita de comentar os aspectos negativos da aprovação que atravessas. De novo, olha Emmanuel falando para nós. Para que a gente possa pegar essas informações e praticar. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Não à toa que Jesus falou, orai por vossos inimigos, orai por aqueles que estão ali pisando no teu calcanhar, ora por aqueles que te desafiam, por todos aqueles que estão envolvidos naquele momento que você está com dificuldade. E ora também quando está tudo bom. Quando o trabalho está bom, a saúde está boa, a comida está boa. Vamos orar, agradecer. Porque a prece tem esses aspectos. Pedir, louvar e agradecer. Deus nos atende constantemente, imprescindível. Entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. A gente quer do nosso jeito, mas às vezes não vai vir daquele jeito, lipsis literis, como a gente pediu. Mas se a gente perceber que está sendo atendido, aceita, acolhe. Opa, que bom! Algo está acontecendo. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Por mais que esteja o ruim na 10ª potência, é o melhor para nós. É aquele remédio amargo, é um limão azedo, mas que vai fazer bem para nós. Às vezes, de momento, pareçam contra nós. Às vezes a gente acha que acorda de manhã com os 2 pés esquerdos, não é? Quem nunca? Quem nunca? Dá tudo errado, a gente tá do avesso. Parece que o corpo tá andando sozinho, o espírito ficou no céu. E não pensa? E assim, meus queridos, eu quero agradecer a atenção de vocês. E que essa explanação da prece possa tocar em nós e que a gente possa utilizar esse instrumento que Jesus nos ensinou no horto, a oração do Pai Nosso, para aqueles momentos de dificuldade, para os momentos de alegria, para quando nós estamos compartilhando com os nossos amigos, com os nossos familiares. Mas que a grande prece são as obras que nós fazemos todos os dias. Muito obrigada. E vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Para agradecermos a este Pai amoroso e bom, que criou a todos nós simples, mas que deixou para nós a liberdade da escolha. Mas Ele quer que nós escolhamos bem. E para escolhermos bem, a gente precisa de lições. Então que nós possamos, através do conhecimento,
despertando essa lei divina que está na nossa consciência, cada dia sermos um pouco melhor. Porque assim nós vamos compreender e entender que nós estamos sendo aquele homem de bem que busca cada dia ser um ser melhor. Agradecendo a Jesus, que veio nos mostrar o caminho de volta ao Pai, e a espiritualidade que está sempre nos auxiliando, a nossa gratidão. Muito obrigada e que assim seja.